passado tivemos muita vergonha dela, eu que morei fora. Muitas vezes ouviam só sobre a corrupção no Brasil, e isso era difícil. E eu levava sempre para as pessoas com quem eu morava, né, quando eu morei no Canadá, eu levava um livro de viagem, de turismo. Então, um livro sobre o Brasil, que mostrava as caras das pessoas, né? Que aqui nós temos ruivo, bem branquinho, todo né, cheio de sardinhas. Nós temos sardinhas, de sardas, né, freckles. Nós temos a pessoa com cabelo bem preto, mais índio, também branco, também negro, também preto, não pode falar mais negro, né? Mulato, de tudo quanto é cor do espectro, e além do mais nós temos uma miscigenação incrível, não só dos índios, dos negros que vieram como escravos, dos brancos europeus, mas mais recentemente de tudo quanto é nação. Então nós temos a maior colônia japonesa do mundo, nós temos muitos italianos, muitos alemães, muitos de tudo aqui. A colônia árabe é enorme, síria-libanesa. Nós somos um povo misturado, lindo. E até muito pouco tempo nós não tínhamos tanto problema de racismo, né? Mas a ideologia, ela traz uma necessidade para a divisão do povo. E Deus está restaurando isso. Tá lá, quebrou várias partes para poder fazer novo. E nós não temos outra saída, nós temos um chamado, né? Um chamado para sermos uma nação celeiro de missionários, de pão da vida, de reino, e para que nós entremos no nosso chamado, o Senhor está reformulando e reformatando tudo. Eu sei que não são todas as pessoas que estão me ouvindo aqui que concordam com isso, mas todos fazemos parte do corpo de Cristo, estamos todos em fase de transformação. Então, seja qual for a sua linha de entendimento, deixemos Deus trabalhar em nossa nação e nos forjar. Oremos para que o reino de Deus venha, que seja santificado o nome do Pai nesta nação e que seja feita a sua vontade aqui na terra, aqui no Brasil, como no céu. E assim a gente não tem erro de como se posicionar e de como orar. A oração do Pai Nosso é o maior guia de intercessão que o Senhor poderia nos dar, é seguro, você não corre o risco de orar nada esquisito, nada fora do prumo. Amém? Na quarta-feira, o Chris Hayworth trouxe uma palavra a respeito da identidade. E ele trouxe, no início, uma história, um testemunho dele, de que quando ele era jovem na escola, havia 3.000 alunos na escola dele, e ele se sentia muito fora, sabe? Não tinha ninguém, ele era um ninguém, estava escondido. Ele falava, cara, eu preciso mudar a minha história, eu preciso ser alguém, eu preciso fazer alguma coisa que chame a atenção. Ele não sabia o quê, e aí ele pensou assim, eu quero aprender a voar. E aí ele conversou com o pai dele e falou assim, pai, eu quero fazer aviação. Ele falou, ai, que bom, amei sua ideia, filho, então vai trabalhar para pagar, né? E aí ele foi trabalhar como um adolescente, e você tem várias coisas nos Estados Unidos naquela época ainda que você podia fazer, né? Como entregar jornal, naquela época tinha jornal de papel, cortar grama, fazer compras para os velhinhos, tinha um monte de coisa que os adolescentes já faziam naquela época, fazia parte da formação dos jovens e fazer esses trabalhos pelo seu bairro. Maravilha, né? Quem sabe um dia isso vem para cá. E ele foi, naquela época era muito, muito, muito barato, ele encontrou um ex-general lá que treinava pilotos, que fazia isso por bem barato, ele foi, aprendeu, e acho que na 10ª lição dele, ele era aquele avião que tinha um assento na frente, um assento atrás, e aí era aquele avião de 2 pessoas, sabe? Que a gente vê nos filmes antigos. E aí ele falou assim, hoje vou te ensinar uma coisa nova, nós vamos fazer uns testes. Aí ele, meio assustado, né? O instrutor deu para ele um par de goggles. Como é que chama? Aqueles óculos especiais de aviação, só que era escuro. E ele não enxergava nada, era como se ele estivesse de noite, e só o que ele enxergava eram as luzes do painelzinho ali que ele tinha no cockpit dele. E aí ele subiu, ele fez algumas manobras que ele já tinha aprendido, né? Tipo, sei lá o que era, coisa simples, eu não sei como falar a linguagem. E aí o instrutor falou, agora eu vou pegar o controle. E aí ele fez ficou uns 10 minutos fazendo um monte de coisa, ele não conseguia, o
piloto atrás, o instrutor atrás, fazendo um monte de manobras, e ele ficou totalmente desorientado. Então, ele descia super rápido, subia super rápido, virava, fazia... E ele, porque estava no escuro, ficou totalmente desorientado. Ele não, sabe, o labirinto dele deixou ele perdido. Ele não sabia o que era para cima, o que era para baixo, o que era para o lado. E aí o instrutor falou, agora é com você, endireita. E ele foi tentar, pela sensação, endireitar. E aí ele sentia que o corpo ficou leve. Não, estou descendo muito rápido. Aí o corpo apertava na cadeira, ele sentia, cara, estou subindo. Ele não conseguiu. Ele falou que ele ficou uns 10 minutos sem conseguir, lógico, que o instrutor, qualquer perigo, teria pego, né? Isso foi feito lá nos céus da Califórnia, perto da praia. Teve uma hora que ele falou assim, eu fiquei pensando, o que o povo da praia está pensando? Que eu vou me explodir lá em cima deles, né? Mas ele passou 10 minutos, ele não conseguiu endireitar nada. E aí o instrutor pegou de novo o controle e eles voltaram. E aí ele perguntou assim pro Chris, o que você aprendeu hoje? Ele falou assim, eu aprendi que eu não sei voar, que eu ainda não sei nada. E aí o instrutor falou assim para ele, em qualquer situação de tempestade, de desgoverno, de desorientação, aconteceu alguma coisa, você não sabe o que é para cima, o que é para baixo, olhe para o painel. Os teus instrumentos vão ser o seu guia. O que nós aprendemos com isso? Nós temos instrumentos que são nossos guias, certo? Nós temos um instrumento. A palavra de Deus é o maior guia que nós temos. Junto com o Espírito Santo, outro maior guia que nós temos. Jesus e o Espírito Santo, é a Trindade. Não é? É a pessoa de Deus, que nós conhecemos pela palavra escrita e que nos é revelada e interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Possível pela habitação de Cristo em nós. Revelada porque agora que Cristo está em nós, eu posso ver o Pai. O nome do Pai é santificado em mim por esta palavra. Nós precisamos conhecer esses instrumentos, saber, né, qual é a nossa altitude, qual é a nossa velocidade, onde está leste, sul, norte, sul, leste, oeste, e isso vem por nós conhecermos. Essa é a nossa orientação. Quando estivermos desgovernados, desorientados, palavra, Espírito Santo. Palavra, Espírito Santo. No nosso país hoje nós sentimos um certo desgoverno. Palavra. Se sente perdido, não sabe o que fazer. Palavra. O que Deus falou a respeito de nós na palavra. Qual é a nossa identidade? Leia, decrete. Restabeleça o governo da sua vida. Restabeleça o prumo. Restabeleça o norte, que é Jesus. Continue olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai nos guiar. E se não sei mais o que orar, oro em línguas. E se não sei orar em línguas, oro a palavra. Oro os dois, em línguas e a palavra. Ora o Pai Nosso. Não sabe como orar a palavra? Ore o Pai Nosso. Isso você sabe. Ore com entendimento. Nós já aprendemos aqui juntos. Papai Nosso que estás nos céus, o Senhor está aqui nos céus deste lugar. Santificado seja o teu nome na minha nação. Santificado seja o teu nome em minha vida. Venha o teu reino sobre o Brasil. Venha o teu reino no Brasil, em São Paulo, na tua cidade. Venha o teu reino na minha família, na minha casa. Venha o teu reino na minha vida, como no céu. Seja feita a tua vontade. Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita no Brasil, seja feita na minha cidade, seja feita no governo do Brasil. Não sei como orar, não sei quem está certo, quem está errado, seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos Jesus. Dá-nos o pão do céu. E nós vimos uma revelação hoje impressionante a respeito do pão da vida. Numa das canções que nós cantávamos, se não me engano, Tu és belo, né? Yeshua, Yeshua. E Santo, Santo, Santo. Jesus se partia. E o pão era derramado. Como que caindo do céu, como que maná sendo lançado sobre a terra. Adore, adore, adore. Passe mais tempo em adoração.
porque Deus está se rasgando e se lançando sobre a terra. Ele está se lançando, se repartindo sobre o Brasil. Ele está se repartindo sobre a sua vida. E ele está sendo multiplicado ao ser lançado sobre a terra e em nossas vidas. Já vou comer um. Ao ser liberado o maná, ele profetizou sobre os Estados Unidos de costa a costa. Nós profetizamos sobre o Brasil. Você que é dos Estados Unidos, da Finlândia, da Alemanha, da Itália, onde quer que você esteja. Profetize que de costa a costa, de mar a mar, no nosso caso, de mar a mar, a nossa fronteira com o restante da América do Sul, seja repartido o pão da vida. Venha sobre o Brasil o pão da vida, de costa a costa, às nossas fronteiras. E que Deus venha com a sua intervenção. No culto de hoje, nós vimos uma palavra e nós começamos adorando, e em 1 Crônicas 14:15, que diz assim, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 15. Ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. A ministra ouviu o som sobre as copas das amoreiras e disse, Deus está saindo para a peleja, e Ele está indo pelejar por nós. Vamos crer e profetizar que Deus está saindo a peleja aqui pelo Brasil e que Ele vencerá esta batalha. E Ele ferirá o inimigo que vem assolado esta nação. E é uma guerra espiritual, você não precisa dar nome aos bois. Se você tem dificuldade com essa questão política e ideológica, fique somente na palavra, não precisa dar nome aos bois, apenas diga, Senhor, sai para batalhar contra o Brasil e destrói o inimigo desta nação. É uma batalha espiritual, o inimigo é espiritual. Lembrem-se que Jeú, quando foi batalhar por Israel, ele destruiu e destronou um principado de Acabe e Jezabel, instituído por Acabe e Jezabel. Foi um capitão, foi uma pessoa pequena, de pequena estatura, vamos dizer, dentro da geopolítica global, que Deus usou para destruir e destronar principados e potestades. Como eu disse, não precisa dar nome aos bois, se você discorda do campo A, do campo B, do da direita, do da esquerda, do que quer que seja o nome. Apenas diga, Senhor, com um pequeno Jeú, o Senhor destruiu um principado. Usa, Senhor, aqui no Brasil, nós somos um povo grande, o Senhor pode nos usar na intercessão, na adoração, para destruir e destronar principados e potestades de sobre a nossa nação. Nós ouvimos o ruído da marcha pelas copas das palmeiras e dos coqueiros, para dizer que estamos no Brasil. Deus saiu para ferir o exército dos filisteus. Assim seja, para o alto e avante, Senhor. Vai, Senhor, com o teu exército, libera os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, qualquer que seja, Senhor, a patente dos guerreiros que o Senhor quer enviar sobre esta nação. Envia-os e que eles possam se posicionar nos 4 cantos, nos 12 portais desta nação, para conquistar a vitória que é tua, Senhor. E quando você se lembrar, quando você estiver intercedendo, puxe aí todas as promessas, todos os sonhos, todas as profecias que você tem registrado aí a respeito do nosso país e lembre ao Senhor, Senhor, se o Senhor falou isso. Se foi o Senhor mesmo que disse, lembra-te disso, Senhor. Mostra para Deus lá tudo que você tem anotado, fala, Deus, o Senhor disse, assim seja em nome de Jesus. Talvez nós não saibamos como Deus vai fazer cada uma dessas coisas se cumprir. Mas Ele que deu a palavra, Ele que vai fazer cumprir, amém? Ele que precisa se preocupar com isso.
Nosso lugar é o posicionamento de acordo com o que o Espírito Santo mandou para cada um. Eu escrevi lá no nosso grupo dos eventos, onde eu coloco todos os nossos próximos eventos, se vai ter culto, se não vai ter culto, as inscrições, os links, né? Onde vocês receberam a chamada para esse momento aqui. E eu escrevi assim: se Deus te mandou para a rua, posicione-se. Né? Algumas pessoas não gostaram muito. E eu digo assim, não é a respeito do que eu ouvi, é a respeito do que você ouviu. Então, não permita que a sua consciência seja violada. Cada um de nós tem um grau de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, uma maturidade. Não tem gente melhor e gente pior. Tem pessoas que são mais maduras, pessoas que não são tanto. Isso não diz que uma pessoa é melhor do que a outra. Apenas diz que nós estamos em momentos de entendimento diferente, de revelação diferente. E cada um precisa agir de acordo com o que o Espírito Santo fala conosco. Se você ouve o Espírito Santo falando por meio de outra pessoa te dá uma instrução ou vai fazer tal coisa, você sente que você deve ir junto, vá. Mas vá porque você sente que o Espírito Santo está te guiando. Depois não vai pôr a culpa na outra pessoa, amém? Todos nós prestaremos contas diante do Senhor daquilo que fizemos ou deixamos de fazer de acordo com o que Ele nos diz. Nós estudamos semana passada que o Abraão foi chamado de amigo, o que foi imputado por justiça de Abraão. Em um texto fala que é a fé, em outro texto fala que foi a obra. E, de fato, a fé se manifesta pelas obras, porque a fé sem obras é morta, certo? Então, Abraão acreditou, mas a sua fé gerou a obediência. Ele acreditou em Deus, na fidelidade de Deus, nas promessas de Deus. Em algum lugar, Deus pediu a promessa, e Abraão confiou em Deus. O ato de confiar em Deus e oferecer Isaque no altar foi o que deu a Abraão o título de justificação, ou a condição de justificação, porque ele obedeceu. Então, você crê, você tem fé, ouça o que Deus está mandando você fazer e faça, obedeça, doa a quem doer. Só você vai prestar contas pelo que você faz ou deixa de fazer. Então, se Deus te mandou para a rua, vá fazer o que Deus mandou você fazer, quando Ele mandou você fazer, como Ele mandou você fazer, do jeito, né, vestido como quer que seja que Deus te mandou ir. Se Deus mandou você ficar em casa e adorar e interceder, faça isso. Ouça o Espírito Santo de Deus. Nós prestamos contas a Ele. Amém? Em nome de Jesus. E então Deus está liberando, Ele está enviando. Nós precisamos pedir para Deus aumentar a nossa fé. Vamos fazer isso agora. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de fé. Em meio à batalha, nós não podemos esmorecer. E se nós estivermos desorientados, Senhor, sê o nosso prumo. Traz o prumo. Corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, consciente, inconsciente, subconsciente, livre-arbítrio, tudo venha a ser aprumado de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. E que nós possamos ser rápidos no ouvir, rápidos no responder, rápidos no obedecer aquilo que o Senhor está dizendo para cada um de nós. E sabemos que cada um de nós vai receber uma instrução, mas nós somos parte de um só corpo. Então haverá uma unidade, porque nós ouvimos ao comandante dos exércitos e entramos em parceria com os muitos anjos que ele está já liberando por nossa nação, em nossa nação, porque é um exército duplo, são dois exércitos sob um mesmo comandante, os santos e os anjos. Nós precisamos fazer a nossa parte, eles vão fazer a parte deles, e a parte da nossa parte é nós conhecermos os decretos que Deus está mandando, que liberemos pela nação. Para a nação, na nação, porque os anjos vão pegar esses decretos e vão correr para a guerra espiritual. A guerra espiritual faz algo acontecer nas regiões celestiais, os principados e potestades vão sendo destronados, eles vão caindo, e aí a atmosfera na Terra vai mudando de acordo. Nós temos, por exemplo, principados, príncipes de coisas aéreas, que estão distorcendo o que os santos estão ouvindo de Deus, por causa das suas muitas brechas e por causa das consagrações da nação e de várias regiões. Então, nós buscamos ouvir a Deus e às vezes nós não ouvimos direito porque há um principado que está ali bloqueando. Daniel teve de vigiar, ele teve de jejuar, ele teve de guerrear. Os anjos foram enviados para trazer uma resposta para ele, mas também tiveram de entrar em intensa guerra. E enquanto não rompeu aquela guerra, precisa haver
a intercessão. Porque se há principados como, vamos dizer, lá em Daniel, da Grécia, da Pérsia, que precisavam ser retidos, que precisavam ser resistidos, nós aqui na Terra estamos jejuando e orando para que os decretos de Deus possam ser liberados e as hostes celestiais possam estar batalhando. Então não desista, não pare até Deus mandar você parar. Não é o homem que vai mandar você parar. É Deus que vai mandar você parar, porque o dedinho precisa ouvir a Deus e o cotovelo precisa ouvir a Deus. Não adianta o dedinho estar fazendo a sua parte se o cotovelo parou de mexer. Então, todos precisamos ouvir e somente parar. Parei na posição, o cotovelo vai parar, a mão está na posição certa. A mão vai continuar, o dedinho vai continuar. Estão me entendendo? Às vezes a gente pensa que é tudo muito uniforme, somos todos braços. Não, não somos todos braços. Por isso precisamos estar firmemente afinados, sintonizados com a voz de Deus. Não com a voz dos homens, com a voz de Deus. Deus vai aumentar a nossa fé e vai gerar a recuperação e a restituição de todas as coisas. Ele já preparou a mesa do banquete. Nós não seremos mais uma nação que come pelas rebarbas, que come o resto. Uma nação riquíssima que produz tudo para todo mundo, menos para nós. Não. Se nós pudermos produzir para nós, nós produziremos ainda mais para os outros. Deus está sarando a nação para que ela não seja uma nação mendiga que é roubada por todos os lados, mas que nós sejamos uma nação forte, íntegra, justa, para que nós tenhamos ainda maior geração de recursos para enviar para as outras nações. Não é que a gente vai parar de abençoar as nações, é que as nações vão parar de nos roubar para que nós possamos de fato multiplicar e abençoar. No momento estamos apenas sendo roubados. Deus quer que nós sejamos provedores, não miseráveis, né, que vivem debaixo da ponte enquanto roubam tudo o que nós temos. Vocês me entenderam bem? Deus quer gerar, Ele quer levantar, Ele quer multiplicar. E para isso ele vai sarar a identidade do Brasil. Nós não seremos mais conhecidos como uma nação corrupta, fraca. Nós seremos conhecidos como uma nação justa e forte e generosa. Mais recursos para o mundo. Não seremos mais roubados. Nós abençoaremos, seremos abençoadores do mundo em todas as dimensões. Semente do pão, o pão físico e o pão espiritual, para a glória do Senhor. Ele receberá essa glória e essa fama em nome de Jesus. Amém? A porta do celeiro se abre para o Brasil cumprir o seu chamado e alimentar as nações com a semente do reino. Me lembrei da visão do pastor Sandro Rocha, em que ele conta que o presidente vai e é dada para ele uma chave. O povo dá para ele uma chave. O povo que se posiciona, que ora, que jejua, que dá a glória a Deus e que ouve Deus, entrega para ele uma chave. Com essa chave ele vai com muita alegria abrir uma porta muito, muito pesada e antiga que esteve fechada por muitos e muitos anos. É a porta do chamado do Brasil. Eu estou interpretando essa porta, porque no meio da adoração, o Senhor me mostrou essa porta, ok? Então, estou trazendo a visão do servo de Deus para uma visão que eu tive no meio da adoração. Pode pegar ou pode largar, não tem problema, ok? Não vou ficar ofendida. Mas eu vi essa porta como a porta do celeiro, por causa do nosso chamado de nação adoradora, que produz muito pão, muito pão, muito pão e muita semente. Essa semente, ela vai no espírito e ela vai no físico, como pão da vida e pão físico para as nações da terra. E essa chave é o nosso posicionamento em intercessão, em oração, em atitudes, em obras, seja lá o que for o que o Senhor te mandou fazer, para entregar essa chave na mão do presidente. Amém? E aqui, se você é de um lado ou do outro, eu estou falando só presidente. A visão tem nome, eu estou tirando o nome para poder acomodar aqueles que estão ainda tentando entender as coisas, ainda estão buscando ou que discordam, não tem problema. Deus é Deus. Ele vai fazer cumprir a sua palavra, quer eu creia ou não, quer eu goste ou não. Mas eu quero que você continue conosco até o fim para que você participe disso, ok? Então, por isso não estou dando nome aos bois. Vocês que já nos seguem sabem do que nós estamos falando. Todo empecilho é para a reviravolta e para a recuperação. Então, no meio da adoração, a gente estava cantando e Deus mostrava que
São muitos os empecilhos pelo caminho, vai ser uma luta árdua, vai ser uma coisa difícil que nós nunca passamos antes, vai. Mas Deus está permitindo o empecilho para forjar, para gerar a forja e trazer a restituição, a recuperação, a reviravolta. Não tem lombada que seja problema para Deus. Não tem empecilho, muralha, canhão que seja problema para Deus. Deus vai usar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, amamos o nosso país, amamos o chamado que o Senhor nos deu. E se o Senhor der, aleluia, se o Senhor tirar, aleluia, nós vamos continuar amando o Senhor de qualquer jeito. Mas enquanto Ele está nesse mover e nessa guerra, nós queremos participar. Para que nós possamos dizer, eu estava lá, eu participei, Deus, eu não entendi bolhufas, mas eu fui e participei. Eu intercedi, eu orei, eu jejuei. Né? Não é por isso que a gente faz porque a gente ama e a gente quer corresponder. Né? A gente quer fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É uma delícia fazer isso, ainda que doa muito. Deus mostra obras das trevas. Deus tem nos mostrado as obras das trevas. Né? Foi uma das visões de uma das línguas, se não me engano. Deus mostra as obras das trevas, não é para a gente desanimar, não é para a gente esmorecer, não é para a gente temer, porque a gente vê às vezes o que as trevas estão fazendo e a gente espana, né? Socorro! E Deus está dizendo, não, eu que estou permitindo que você veja isso, porque eu quero que você veja, eu quero que você receba, além de ver o que as trevas estão fazendo, eu quero que você receba o meu insight, quero que você receba a minha revelação, a minha estratégia celestial para lidar com isso. Eu mostro para o profeta o que está acontecendo no quarto do rei inimigo. Eu mostro para o profeta o que está acontecendo com os principados e potestades nas regiões de trevas, de abismo. E eu mostro também os meus anjos, as minhas tropas sendo liberadas, as duas tropas juntas, os guerreiros que estão de joelhos e os guerreiros que estão voando por aí, que estão guerreando com a espada. E como disse o Chuck, lá nos Estados Unidos ele viu o posicionamento dos anjos com a espada embainhada, não tinha chegado o tempo do juízo ainda. Que duro isso, né? A batalha começa com o juízo, e o juízo vem primeiro sobre a casa de Deus. E nós vemos que em todo este mover, Deus está separando o joio do trigo. Todos os dias, meus amados, eu quero lembrar vocês, diante do espelho de Deus, que é Jesus. Senhor, mostra, né, onde está fora do prumo, mostra onde que está a sujeira. Se eu tenho brechas e pecados que eu não estou conseguindo identificar, envia gente para me apontar esses problemas, para que eu possa ser curado, para que eu possa fechar essas brechas e ser um guerreiro apto no teu exército. Em nome de Jesus. Deus mostra as obras das trevas como uma janela de insight para nos dar sabedoria. Ele nos dá as ferramentas e nós não devemos desanimar e nós não devemos temer. Ele vai nos dar as armas para desfazer essas obras das trevas, em nome de Jesus. Amém? E numa outra palavra mais fofa, que eu mais gostei de hoje, Deus quer fazer um chá, quer ter um chazinho, quer servir um chazinho para nós. Então, essa semana, passe bastante tempo conversando com Deus, com o seu chazinho, seu cafezinho. Ele quer que nós tragamos diante dele as palavras, as profecias, as promessas, os decretos, tudo que ele já nos disse, que nós cremos que veio dele, e nós devolvamos para ele. Então, declare para Deus, Deus, o Senhor falou, pá, 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 dia tal, darará, darará. Alguns de vocês têm diários enormes de coisas que Deus falou, pega aquilo, senta com Deus e devolve para ele. A palavra dele não voltará vazia, para ele, amém? Ele não precisa que nós nos lembremos, mas ele está usando de princípios espirituais para que nós possamos participar com ele dessa grande vitória. Por que ele quer isso? Não sei, mas ele quer. A gente não precisa entender, a gente só precisa agradecer que ele se importa em querer estar conosco, né? O filho pródigo teve de voltar para casa para participar de um sacrifício. Deus, que o pai ofereceu com aquele novilho. A gente não entende todas as coisas, mas a gente se alegra que Deus queira que nós participemos de tudo isso. Então, devolva para ele as palavras dele e ele vai nos abrir os olhos para nós recebermos nova estratégia e até novas palavras para daqui para frente. Então, vai com a caneta na mão, ok? Deus quer que nós venhamos a redescobrir a autoridade que ele nos deu. Nós temos muito agido e reagido como cordeiros. Isso é bom, isso não é ruim. Nós
Nós somos filhos do leão e do cordeiro. Então, nós temos o cordeiro em nós e nós temos o leão em nós. Mas por causa da nossa passividade como nação e por causa da ideologia muito entranhada em nós, nós não sabemos ser guerreiros muitas vezes. É pouco do remanescente e o remanescente é pouco perto do grande, do todo da igreja que sabe ser guerreiro. A gente mistura muito, né, as coisas. E então é tempo de nós pedirmos sabedoria para descobrirmos, aprendermos a não só... primeiro, o alinhamento do cordeiro, que também está fora do prumo. Nós não sabemos nem ser cordeiro. Nós sabemos alguma outra coisa que vem do mundo aí, que diz que nós precisamos ser passivos e mansinhos. Não é isso que é ser cordeiro, né? Cordeiro de 2 anos pode matar alguém se der uma chifrada, uma cabeçada. Então, o cordeiro de 1 ano já é um bicho que você pode morrer na mão dele, na cabeça dele. Então, nós precisamos do prumo. Senhor, traz o teu prumo para que saibamos ser cordeiros que vão, né, que saibamos ir como ovelhas para o matadouro, mas que saibamos como ser o sacrifício, sem algo que é mundano. Traz o prumo de sermos ovelhas. Traz o prumo de sermos o reflexo do cordeiro. E traz o prumo de sabermos rugir como leões que somos. Reflexo do leão da tribo de Judá. Gera esse prumo em nós, Deus, em nome de Jesus. A justiça que age com o amor. O perfeito amor e a perfeita justiça totalmente alinhados em nome de Jesus. Em Gênesis, o Chuck trouxe a palavra de Gênesis 49, 19. Lá no finzinho do livro de Gênesis. Capítulo 49, versículo 19, ele diz assim: quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Ou seja, vem tropas, em várias outras traduções está tropas, e ele diz: uma tropa o acometerá. Há uma tropa do inimigo vindo contra a nossa nação, há uma tropa do inimigo vindo contra nós. Isso vai se intensificar. Eu quero encorajar vocês a ouvirem a palavra profética do pastor Sandro Rocha. Eu acho que eu vou ter que postar no Facebook. Alguém me lembra depois para eu postar no Facebook? Eu não sei quanto tempo dura, mas são alguns sonhos. Ele traz numa palavra só, que ele está numa entrevista com alguém, ele traz 3 ou 4 palavras muito importantes, inclusive essa da porta do celeiro, que não é do celeiro, mas ele falou de uma porta bem antiga, né? Inclusive essa. E para que nós entendamos algumas coisas mais graficamente falando, e entra a política, entra. Então, se você não quer ouvir falar de política, não assiste. Mas se você tem um coração aberto para aprender as coisas espirituais, como elas se manifestam aqui no físico, então ouça, anote, e se a profecia for de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não for de Deus, você joga ela fora, não tem problema, ok? Mas vem uma tropa contra o Brasil, e essa é uma tropa não só espiritual, ela pode ser também uma tropa física. Nós temos fronteiras com várias nações que já foram tomadas pelas trevas e que, infelizmente, estão agora debaixo de uma ideologia que é bastante sanguinolenta, é bastante violenta. Então, nós precisamos estar prontos, porque virá essa tropa nos acometer. Contudo, Gade, ou o exército dos santos e dos anjos, e também o Brasil como entidade geopolítica, se levantará e acometerá, por fim, essa tropa. Ou seja, Gade será atacado, mas haverá uma reviravolta e o contra-ataque. No contra-ataque ele será vitorioso. Então vamos profetizar isso sobre o Brasil. Senhor, virá tropas contra o Brasil, se vierem. Se vamos colocar no âmbito do ser, para a gente abrir a possibilidade sem profetizar que vai acontecer. Pai, que Deus tenha misericórdia de nós, né? O melhor de todos os mundos. Se houver um acometer de tropas contra nós, em nome de Jesus, haverá uma reviravolta e o Brasil se levantará e no contra-ataque será vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós estamos numa guerra que se intensificará até a Páscoa, né? O Chuck já tinha falado isso lá atrás, a gente está repetindo quase toda semana para a gente não esquecer que não é dia 31 de dezembro não acaba a guerra, dia 1 de janeiro não acaba a guerra. Ela talvez siga essa guerra espiritual, que pode se tornar alguma coisa difícil fisicamente para nós. Ela provavelmente vai até a Páscoa. Isso não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, eles tiveram os midterms deles, agora as eleições que são para outros representantes, não para presidente, tiveram agora no meio, agora nessa semana, e parece que tudo está pendendo para o lado republicano lá nos Estados Unidos. Então, tudo está pendendo para um lado mais conservador, assim como nós tivemos nos últimos anos, nesses últimos 4 anos, algo mais conservador aqui no Brasil também. E eu vou repetir, se você não viu nada disso, não sabe de nada, você ouve uma notícia só da televisão aberta, então nós estamos vivendo em 2 mundos completamente diferentes, e é como se nós estivéssemos no multiverso, o Brasil da Terra A e o Brasil da Terra B. E por isso, quando a gente fala, as pessoas espanam e falam, mas como, né? E chamam o presidente de tudo quanto é atrocidade. É que nós vivemos em mundos diferentes, se você está nessa linha. Porque o que nós vimos com os nossos olhos foram coisas totalmente diferentes. Não só o que foi ouvido e falado, mas o que de fato aconteceu. Então, infelizmente, nós temos uma guerra de narrativas e até aqui a gente acaba tendo que se posicionar para não parecer louco, mas parece louco de qualquer jeito. A gente tem a esperança de que os fatos venham à tona e sejam claros, né? Mas nós estamos numa década de Páscoa e essa é a Páscoa da conquista, é o passar por cima, né, do anjo da morte, e haverá uma conquista. Então nós vamos de Páscoa em Páscoa, é uma década inteira de redenção, o que faz muito sentido dentro do nosso cenário apocalíptico, entre aspas, né? Do nosso estudo do Apocalipse até 2030, 31, 32, nessa reta final dos últimos dias. Deus está nos dando uma chance e uma escolha. E eu creio que... agora eu vou contrariar um monte de gente que vou dar nome aos bois, né? Eu creio que Deus nos deu para o Brasil, numa intervenção, o presidente atual, ok? Então, nós tivemos anos e anos e anos em que a nossa porta de celeiro foi fechada, a porta do nosso chamado foi fechada. E nós fomos piorando, entrando cada vez no mais profundo abismo. O filho pródigo acabou comendo alfarrobas com os porcos. E Deus, num rompante de intervenção, quando nós chegamos no fundo do fundo do fundo, nos enviou um juiz, entre aspas, um Jair, um libertador, né? E esse Jair, que foi o libertador que Deus escolheu para nos libertar deste momento que nós estávamos passando, não foi, obviamente, bem aceito por todos, e logo a mídia começou a destruir a sua reputação, que é o que nós vemos cantado de um certo lado. Agora, eu creio firmemente que ele foi uma intervenção de Deus para gerar o realinhar da nação, trazendo o seu prumo para que ela pudesse entrar no seu chamado para a reta final dos últimos dias. Eu creio que a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos e a mesma coisa está acontecendo em Israel, apesar de que em Israel isso é um pouquinho diferente, porque Israel vai ser o centro da tribulação e da grande tribulação. Então, o Netanyahu voltou ao poder. E só Deus sabe o que vai acontecer. Nós celebramos e pensamos que bom, porque ele era melhor do que todos esses outros que vieram nos últimos 3 anos com 5 eleições. E o povo experimentou de tudo que era não Bibi e percebeu que era um desastre ao quadrado e voltou para o Bibi. Só que agora nós estamos em outros tempos. Então, eu me seguro, eu penso assim, aperte os cintos, porque agora tem um piloto lá, mas o que esse piloto vai fazer? Sabendo que nós estamos na reta final dos últimos dias. Como é que vai entrar o cenário da 70ª semana de Daniel, como nós estudamos no seminário do Apocalipse? And that's anyone's guess. A gente pode chutar tudo quanto é coisa, a gente não sabe, então a gente fica meio apreensivo, Deus, como é que vai ser isso? Mas continuemos a interceder, porque em meio ao que quer que seja que vem, há um exército se levantando em Israel. Um exército de guerreiros gloriosos, e eles são destemidos e fortes e humildes, e eles vêm com uma palavra sólida, uma palavra de vida, e eles não têm medo de compartilhar, de dividir essa palavra
gritando, bradando dos altos de suas casas, ainda que eles venham a ser mortos por isso, eles já estão se preparando. Muitos dos que estavam aos arredores de Jerusalém estão voltando para Jerusalém, porque ali vai ser o centro de tudo. Então, se houver um cerco de Jerusalém, olha só, eles querem estar lá, ainda que eles venham a morrer, eles querem estar lá para pregar o evangelho durante esse tempo. Esse é o tipo de fibra que nós precisamos buscar ter, para sermos fortes para esses últimos dias, aconteça o que acontecer. O Brasil é uma obra ainda em processo. Ela ainda está em andamento. E Deus está querendo que nós, olha, frase que eu anotei lá enquanto eu falava, warring for the nation the Lord has chosen for our future. E então Deus tem uma nação no passado, uma nação do presente desses 4 anos, e nesse fim turbulento agora, e nós temos uma nação do futuro. A nação do futuro é a nação do chamado dos últimos dias, com o chamado sólido de adoradores, semeadores e trabalhadores da colheita, certo? O que nós não vamos mais precisar olhar para trás. O para trás, o passado está debaixo dos nossos pés. O nosso hoje é o trabalhar para o futuro. Então, hoje Deus está nos ensinando a guerrear pela nação que Deus escolheu para o futuro. Estão me entendendo? Então, nós conseguimos romper com estruturas do passado. Nossa guerra de hoje é para que nunca mais voltemos para esse passado, mas ele já está aproveitando essa guerra para não deixar o passado voltar, para nos forjar para o que ele tem. Para que nós sejamos instrumento de semeadura nas suas mãos para todas as nações no futuro, que é nessa reta final do plano da redenção, da vinda de Jesus. Nós vamos participar disso e nós precisamos ser forjados, mas somos uma obra ainda em andamento. Ele está nos transformando para o nosso futuro. E há recursos que nós vamos aprender a puxar do futuro. Nós temos coisas que o Senhor vai nos dar para profetizar agora, mas a gente já vai aprender a buscar no futuro. Lembra, Deus não está preso no tempo, nem no espaço. E ao aprendermos a nos movimentarmos nas dimensões do Espírito, nós vamos entrar no nosso futuro para buscar o recurso e vamos começar a multiplicá-lo. Já. Dentro dessa forja. Porque na prensa das azeitonas há a multiplicação do azeite, e nós estamos entrando ainda numa prensa. Parece que a gente já entrou, mas a gente ainda está sendo colocado debaixo da roda. Daqui a pouquinho a roda vai vir e vai multiplicar esse azeite. Vai ser doloroso, mas vai ser maravilhoso e glorioso. Nós vamos ter bastante azeite nas nossas lâmpadas. E nós estamos, assim, laçando a nossa herança. Amém? Estamos laçando a nossa herança. Nas parábolas de Lucas 15, o Chuck disse assim, que há uma superabundância de amor, e essa superabundância de amor é o que gera a recuperação. Então, é um amor superabundante que recupera, que restitui. Perfeito amor, perfeita justiça. Os dois lados da mesma moeda. Jesus é perfeito amor e perfeita justiça. O amor vai ser provado pelo juízo. Vou repetir. O amor vai ser provado pelo juízo. É no meio do juízo que o nosso amor será provado. Daremos a vida pelos outros, saberemos guerrear, saberemos subir em adoração para trazer as estratégias da guerra, e então saberemos como guerrear na palavra e no espírito, e fisicamente saberemos nos posicionar a favor dos valores e princípios que Deus tem para que essa nação se torne gigante, trabalhador da seara que precisa ser para os últimos dias. Você vê que não tem ausência de um lado, não tem eu posso me posicionar pelos valores que eu quero para minha família, politicamente falando. Não, nós precisamos fazer isso. Isso não é excluído, como foi excluído por décadas da agenda da igreja. Ao mesmo tempo, fazendo isso, a gente tem que saber dar a vida. Oferecer a outra face. Veja que há uma linha tênue e uma dificuldade de nós fazermos tudo isso andar junto, mas tudo isso faz parte da palavra. Jesus deu 2 ordens diferentes, completamente diferentes, em momentos diferentes para os discípulos. Em uma, quando ele enviou,
ele falou, vai com a espada. Em outra, quando ele enviou, ele falou, não precisa da espada. Na palavra, nos últimos dias, as relhas vão ser convertidas em espadas. Mas no milênio vai ser ao contrário. Então, como é que hoje nós sabemos como andar nessa aparente dicotomia, ouvindo o Espírito Santo a cada momento? Porque aqui eu devo dar a minha face e aqui eu devo me posicionar. Às vezes são dois momentos diferentes no mesmo dia. Só o Espírito Santo para nos mostrar. E tudo isso com justiça e amor. Justiça e amor constantes. O amor e a justiça nunca vão embora, eles andam sempre juntos. Nós precisamos crescer e amadurecer, amados, para nós podermos andar nesse alinhamento com o Espírito Santo nesses últimos dias. E os pródigos estão voltando para casa. Então, faça uma lista durante essa semana dos seus pródigos familiares, dos seus pródigos ministeriais, dos seus pródigos, sei lá. O que o Espírito Santo te mostrar, faça uma lista e ore incessantemente por eles. Ore por eles. Para que o véu seja removido, seja o véu da ideologia, seja o véu da ignorância, seja o véu do pecado, seja o véu da iniquidade familiar, o que quer que seja que o Espírito Santo te mostrar, guerreie ferozmente por essas vidas, porque os assentos nas congregações estão aguardando essas vidas. E não especificamente só para a sua congregação, mas para onde Deus as enviar. Lembra, nós somos um corpo, nós não estamos competindo, nós estamos contribuindo, cooperando uns com os outros pelo corpo que não é nosso, é o corpo de Cristo. E o Senhor quer que nós celebremos essa fé que opera pelo amor e que edifica o corpo de Cristo. O segundo ponto que o Chris Hayworth entrou na quarta-feira, e eu já passei por tudo aqui de domingo, já voltei na quarta-feira de novo, foi a oração de Jabes. Então, nós vamos terminar com essa oração de Jabes, que está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E a gente já vai cear. Foi Jabes, versículo 9, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas 4, 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Gostaria de ganhar um nome desses? Jabes significa o que causa dor. Tristeza, luto, dor, aflição. Aí você imagina o bullying na escola, né? Aqui vai lá o luto, vai lá o dor, vai lá o aflição. E aí, Jabes, apesar de ser... Ele é o mais ilustre, né? Com tudo isso, com toda essa maldição sobre ele, desde o seu batismo, entre aspas, né? Desde o dia que ele recebeu o seu nome, ele ainda clama a Deus e diz assim, tomara Deus que me abençoes. Olha, Deus, essa maldição chega, né? De causar dor. Eu não quero ser aquele que causa dor. Preciso que o Senhor me abençoe. Me abençoa para que eu seja uma bênção na vida das pessoas e amplia o meu território. Amplia o meu alcance. Porque sendo aquele que causa aflição, eu não quero alcançar muitos. Mas assim que o Senhor me abençoar e mudar a minha história, mudar a minha identidade, eu quero um território ampliado, eu quero alcançar mais e mais vidas. E a tua mão será comigo, porque no momento é a mão da iniquidade familiar que está me seguindo. Mas não, seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. Porque eu sou aquele que causa dor e a dor me persegue. Nós dizemos em nome de Jesus, a dor e a corrupção não mais seguirão o Brasil. A dor, a corrupção e a miséria não mais seguirão o Brasil. Nós cancelamos essa identidade maldita de sobre o nosso Brasil. Nós seremos abençoados por Deus. O Senhor nos livrará do mal e a sua mão será conosco. E o Senhor lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, coloca na sua listinha de coisas para orar nessa semana, a oração de Jabes.
pelo Brasil, que é metade da, né, um pedacinho da oração do Pai Nosso aqui. Ah, Deus, restaura a nossa identidade. A identidade do Brasil vem de Ti. O que é que o Senhor diz a nosso respeito? O que está nos instrumentos de voo? O que está na Tua palavra a respeito de nós, de nossas famílias, de nossa hereditariedade, de nossa herança? E o que está na Tua palavra a respeito do Brasil? Porque o Senhor nos levantou, nos gerou, nos forjou. O Senhor nos gerou para sermos Tua noiva, Tua esposa. O Senhor nos gerou para que nós fôssemos adornados pela Tua glória, adornados de vitória, adornados de santidade. Que esteja escrito em nós, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Brasil é chamado para ser santo. Brasil é chamada nação adoradora, para adorar em santidade, em inteireza de coração, com intencionalidade, com pureza, com intimidade, com força, com grande extravagância, mas com grande humildade e santidade. É chamada Brasil, nação que vai ensinar as outras nações a adorar, nação que tem celeiros e mais celeiros de pão da vida, e este pão que foi partido por nós, o corpo de Jesus, nós dele, como brasileiros, nós comemos, e que haja em nós a multiplicação da vida que está no maná, que caiu, que veio do céu, o pão da vida que nós comemos, para que nós possamos distribuir por todas as pessoas com quem nós falarmos nesta semana, por mais pessoas que nós falarmos pelas mídias sociais, por pessoas que nós encontrarmos nos supermercados, nas lojas, nos bancos, nos trabalhos, nas empresas, nos comércios, aonde quer que nós estejamos, Senhor, nas escolas, que nós possamos ter bastante semente de pão da vida para dar. Nós comemos em memória de Ti, porque o Senhor se rasgou para que houvesse a multiplicação desta vida no lugar da morte. Nós bebemos do Teu sangue, o sangue que foi vertido naquela cruz, derramado sobre aquele solo, misturado com aquele trigo, colocado no forno da glória de Deus, para fazer um pão. Este sem fermento. Mas tem uma parábola que fala do fermento bom, o fermento que multiplica a palavra, que multiplica a presença, que multiplica a bênção, que multiplica a glória de Deus em nós. E assim seja, Senhor. O Teu sangue e o Teu corpo em nós, nos dando vida, nos dando ousadia, nos dando favor, nos dando graça, nos dando coragem, nos dando bondade, amor, justiça. Comemos do Teu corpo, bebemos do Teu sangue. Leão de Judá, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, restaura em nós a Tua identidade, restaura em nós o Teu chamado para cada um de nós, restaura em nós a identidade do Brasil e a identidade do corpo de Cristo. O Teu chamado para o Brasil, restaura, Deus. Nós comemos de Ti. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir claramente cada passo dessa semana, as palavras que devemos devolver para Ti, os decretos, os sonhos, as visões, as promessas, as profecias.
E com tudo que nós temos compartilhado nas redes, Senhor, que nós possamos compartilhar esses sonhos, essas profecias, para que nós as tragamos à memória. Vou guardar um último golinho aqui. No Faith Rising, que é o de quinta-feira, com o Daniel e a Amber, eles fizeram uma compilação de melhores momentos de todos os Faith Risings do ano, acho que desde que eles começaram. Então, foi episódio 28. Então, são 27 episódios compilados. E teve um que eu pulei, porque era parte 3, né? Era um casal, e teve esse casal, aí continua com eles, e aí continua com eles, e eu não achei muito legal. A primeira, pulei a segunda, pulei a terceira, fui cair no de hoje. E aí eu fui ouvindo tudo de novo hoje, né, os melhores momentos. Cheguei no fim para ouvir um negócio que eu não tinha ouvido e eu fiquei super interessada, voltei para assistir. E é da Norma e do Pascoal, né? Até o Pascoal se levantou no lugar da Norma, ela ia ministrar num negócio lá essa semana, foi enviada. E eles foram conselheiros do Trump. E é muito interessante a gente ouvir de alguém que esteve tão próximo e que chegou lá por palavra profética e por absoluta intervenção de Deus, porque não teriam como ter feito isso. Vou ver se eu lembro a história para contar para vocês. Primeiro ele recebeu uma palavra do Chuck, que foi, eles são de Las Vegas, e Chuck foi pregar na igreja lá em Las Vegas, virou para ele, rodou, chegou no ele e falou assim, Deus está te dando um Trump card. O Trump card é como um coringa, só que em inglês chama Trump, cartão Trump, que é o nome do coringa, não é o nome, mas é o termo usado para falar do coringa, das cartas. É o vale tudo. Aí ele ouviu, guardou. A Norma anotou, anota tudo que eles ouvem, anotou. No outro dia apareceu um outro intercessor, sei lá de onde, e pegou um maço de cartão, de cartas, falou, deu para ele o coringa, deu o Trump card. Aí ele falou assim, ok, palavra 2, profecia 2. Nem ideia do que significa isso. Não associou com o nome de uma pessoa. Mas já estava orando pelo presidente Trump e falando, Deus, ele fala umas coisas que ele não pode falar. E no coração dele, ele começou a cultivar essa intercessão. Deus, eu preciso conversar com ele para falar isso para ele. Eu preciso. Então, ele orava pelo presidente e falava, Deus, eu queria muito poder falar isso para ele. Estava na intercessão pessoal dele, que ele não contava para ninguém. Aí, um dia, ligaram para ele e falaram, o Trump está aqui no evento tal, você quer conhecer? Ok. Ele foi nesse evento, foi apresentado, conseguiu conversar. Aquilo que ele queria conversar. Deus faz coisas impossíveis, porque como é que você conversa com uma pessoa que, de uma proeminência que todo mundo quer conversar com a pessoa? Só quando Deus intervém, né? Daí em diante, eles se tornaram meio que amigos, entre aspas, né? E o Trump o convidou para ser um dos seus conselheiros em Cristo, entre aspas. Para você ver como a gente não ouve certas coisas, a gente fica sempre naquela pergunta, mas o cara é cristão ou não é cristão? Converteu ou não converteu? Blá, blá. É sempre a gente quer saber se aceitou Jesus ou se não aceitou, né? Porque cercado de tantos pastores. E aí ele foi convocado para uma reunião que ele falou, eu nem estava tão bem vestido, eu estava meio que esporte, mas me ligaram, eu estava na rua e eu fui direto para a Casa Branca e falaram, uma hora tal, o presidente te convocou para estar lá. Foi, né? Quando ele entra na sala, ele era o 12º de 11. Já estavam ali, 12º de um grupo de 12 pastores que o Trump tinha chamado para estar com ele. E ele falou assim, olha só quem está aqui, né? A adoração é maravilhosa. E a adoração pertence aos cassinos. Todo mundo levou um susto de ouvir aqui, porque o cara é super espontâneo, mas sabe o que ele queria dizer com isso? Mas quando ele foi visitar a igreja, lá em Las Vegas, ele foi na igreja desse cara, porque ele falou, eu gostaria de conhecer a sua igreja, e ele falou assim, tipo, pode vir quando você quiser, não acreditando que ele fosse, ele foi. E a adoração foi, sei lá, 1 hora, foi maravilhoso, a palavra foi sólida, né? E então, tudo que o Trump fazia, ele gostou tanto daquilo que ele foi visitar várias igrejas. E ele comparava sempre com aquela. E aí, de repente, ele vira... O Chuck já falou várias vezes que a adoração tem que estar nos cassinos, que a gente tem que levar para esse lugar.
para que haja a santificação do lugar e a salvação das vidas, né? A gente precisa invadir esses territórios, conquistar esses territórios. A gente tem uma dificuldade, porque a gente não sabe como fazer isso, né? Como é que o santo entra para arrebentar com o profano? E em algum outro momento nas reuniões ele virou e falou assim, ele pediu o conselho do Pascoal e ele falou: Pascoal, qual é a sua opinião sobre isso? E aí o Pascoal não sabia o que falar daquela situação, que eu não lembro mais qual que era, não sei nem se ele contou. E aí escapuliu assim, ele falou assim: aquilo que o senhor me prometeu quando o senhor for em Las Vegas, o que o senhor me prometeu? E Trump fez assim e falou, virou para os pastores e falou assim: a adoração não pode ser de 10 minutos e a palavra não pode ser de 15. Vocês não estão fazendo direito, igreja. Eu pensei, uau. All right. Tudo isso para dizer que teve um momento em que o Trump ele pedia a opinião dos pastores em tudo. E então eles tinham várias obras sociais e o Pascoal foi enviado para ver a educação nos Estados Unidos todo, por que tinha uma discrepância tão grande, para levantar o nível da educação para aqueles que estavam lá no buraco, né? Para ver como eram tratados os imigrantes, como estava na fronteira, como estavam os acampamentos de refugiados e etc. Foi ver tudo isso, para trazer os relatórios, né? E aí, quando chegavam os relatórios, ele juntava os pastores e falava: o que vocês fazem na igreja para lidar com isso? O que a igreja faz para tratar do problema da miséria no seu bairro? O que a igreja faz para tratar com os imigrantes no seu bairro? O que a igreja faz para tratar com a educação no seu bairro? E muitas daquelas igrejas tinham envolvimento, então ele pegava as ideias da igreja e jogava na nação, jogava no âmbito político para fazer. Eu pensei, puxa vida, que coisa espetacular. Lógico que a gente não vai ouvir nada disso na mídia. Sim, eu confio no cara, porque a gente conhece no espírito. Não confio, não tem problema, pode jogar fora, fica em paz. Mas aí vocês querem saber a pergunta, mas o cara se converteu ou não, né? Teve um dia que o Trump falou, né? Eu quero... Como é que vocês fazem isso, né? Como é que você chega e profetiza? Porque eles são daqueles tipo de pastor profeta que chega e traz a palavra de conhecimento, né? E então ele falou: eu preciso desse Espírito Santo. E aí um olhou para a cara do outro, um olhou para a cara do outro. E eles falaram: então, senhor presidente, com todo respeito, mas para você poder ter isso, você precisa do Espírito Santo, né? Tipo, alguma coisa assim. Eu só ouvi uma vez isso, eu preciso voltar lá e ouvir de novo para contar melhor, mas depois vocês podem também voltar lá e ouvir essa palavra, né? E aí eles falaram: então repete comigo, né? E ele orou e ele recebeu, e eles dizem que naquele instante mudou toda a atmosfera da sala oval, do salão oval, que é a sala do presidente lá na Casa Branca. Ele falou que desceu uma nuvem de glória. E o presidente, ele sentiu aquilo, e como ele nunca tinha sentido aquilo antes, ele levantou e falou: eu preciso ir. E foi embora, largou eles lá. E aí eles viraram, o Mike Pence estava lá, que é o vice, que é cristão, e ele estava lá e ele falou assim, com lágrimas: vocês não sabem quanto tempo a gente imaginava, ou quanto tempo nós orávamos por isso, e a dúvida ficava: será que vai acontecer um dia? Será que vai acontecer um dia? Será que vai acontecer um dia? Aconteceu. Alguém discipula e alguém vai andar junto, né? Eu só estou trazendo para vocês o relato. Se vocês creem ou não, se estão de acordo ou não, I don't know. Eu sei que Deus ama todas as pessoas nessa terra e morreu por todos nós. Então, todos temos uma chance. E com cada um de nós, o processo é bem diferente, né? Eu sei que o horário está avançado, mas tudo isso para dizer que o nosso presidente também tem um chamado. E ele vai executar esse chamado com as armas que lhe foram dadas, com o conhecimento que lhe foi dado e com a unção que lhe foi dada. Né? Nós não temos reis perfeitos na Bíblia, na palavra. Temos reis chamados que executaram uma função que lhes coube. Davi, Salomão com tantas falhas que eu penso: meu Deus, será que eu vou encontrar Salomão no céu? Não sei. Mas cada um de nós tem um chamado, nosso presidente atual tem um chamado. E o seu chamado é gerar essa intervenção na nação
e realizar coisas que ninguém mais teria coragem de realizar para que a nação entre no trilho do seu chamado para os últimos dias, preparando não só essa nação, mas as nações da terra para a vinda de Cristo. Se nós gostamos dele ou não, se nós gostamos dos seus métodos ou não, ele tem um chamado e nós precisamos interceder para que ele cumpra este chamado. Se não queremos interceder por isso, porque não cremos, simplesmente ore o Pai Nosso sobre a vida dele, sobre a vida do outro que pode ou não entrar. Nós não sabemos, ainda estamos na incógnita, esperando muitos relatórios e etc. Mas nós bebemos para que haja a santificação e a purificação desta nação e que todos os filhos de Deus nesta terra cumpram o seu chamado e o seu desígnio cabalmente. E que nós cumpramos. E que aqueles que estão pródigos, que estão longe, que estão desviados, que ainda não vieram para os braços do Pai, seja desde o nascimento, seja desde recentemente, porque se desviaram por aí, outros que não vieram ainda, então desde o nascimento, que eles venham. E nós bebemos para que eles se juntem, profetizando que eles fazem parte deste corpo. E nós bebemos do sangue da redenção de Cristo, para que eles entrem debaixo dessa cobertura, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amo vocês. Shalom, shalom. Eu os abençoo e os envio para cumprir o seu chamado, o seu desígnio, para estar na identidade que Deus te deu para um tempo como este. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Shalom, shalom.